Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal. É você que está chegando hoje, se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva no canal, curta, deixe aí seu comentário. E você que já nos segue aí com frequência, já conhece o canal, hoje nós vamos falar sobre matrimônio. Você que está pensando aí em juntar as escovas, ou você que já é casado aí há 5, 10, 15, até 20 anos, né? Mas talvez você está passando por um momento difícil, talvez um momento de dificuldade relacional, não está conversando, talvez tenha alguns conflitos aí, aquele efeito montanha-russa, né? Sobe, desce, está passando por uma situação onde o relacionamento, né, não está em equilíbrio. Talvez você já falou em divórcio aí, já foi assunto do casal, o casal está em crise, está desanimado. Esse podcast, essa entrevista é para você, casal. Você amado que está desanimado, você amada que também está desanimada. Eu tenho certeza que hoje vai acontecer uma reviravolta, porque vocês vão receber aqui instruções, vão receber dicas importantíssimas, valiosíssimas para fortalecer o casamento de vocês. Então, esse momento aí que vocês acham que está difícil, que não dá para ser superado, vai ser superado sim, e vocês têm que acreditar nisso. Então, eu quero convidar você para ficar até o final dessa entrevista. E pega aí seu papel também, pega sua caneta, porque aqui vai ser liberado algumas dicas aqui valiosíssimas para vocês, tá bom? Vocês vão começar a sonhar novamente com um casamento saudável, um casamento frutífero. Vocês vão começar a pensar nas bodas de prata, nas bodas de ouro, aquela festa que vocês queriam fazer, quanto casal reunindo os filhos, a família. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Fica com a gente, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário e vamos em frente. E nós estamos trazendo um casal aqui, gente. Um casal que tem uma bagagem sensacional, muita autoridade para falar sobre esse tema. Não é mesmo, Daniel? Isso mesmo, André. Bacana? Muito bom. Mais um podcast, mais um episódio hoje. Tema família, falar de matrimônio, sobre filhos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Já deixa aí a sua inscrição feita para que você sempre acompanhe os nossos episódios. E hoje já quero apresentar aqui o pastor Geraldo, pastora Fátima. Sejam muito bem-vindos a esse podcast, a este podcast. Eu gostaria já de convidar vocês a se apresentarem. Né? Primeiro aí, pastor Geraldo, fique à vontade, seja bem-vindo. Olá a todos, que Deus abençoe a todos. Wander, pastor Daniel, quero agradecer também à Escola Esther, né, por essa oportunidade de estar aqui. Eu sou o pastor Geraldo, pastor da Comunidade Batista Boas Novas, já há 30 anos, e para mim é um prazer e é um assunto que me chamou muita atenção quando foi me feito o convite, viu, Wander? Porque é um assunto família, sempre me chamou a atenção. É algo assim que eu vejo, assim, que verdadeiramente, né, todos precisam de aprofundar, né, de ter exemplos, de conhecer melhor, porque hoje é um dos maiores problemas que a gente percebe hoje na sociedade num todo, né, essa questão família. Então, eu estou muito feliz por estar aqui e desde já eu agradeço pela oportunidade, viu? Por nada, seja bem-vinda, pastora Fátima. Olá, pastor, paz do Senhor mais uma vez. Paz do Senhor. E o Wander, com muita honra, né, da gente, vocês ter nos convidado e a gente está aqui. É um dia muito especial, sabe? Agradecendo também pelo pastor Márcio, né, que a gente já conhece, faz parte da família. A gente é muito grata a Deus em prol desse momento aqui tão maravilhoso. Nós agradecemos. Deus abençoe. Amém. Agradecemos a presença de vocês, né? Nós estamos aqui já nos sentindo muito honrados, né? Eu tenho certeza que Deus vai usar vocês hoje assim de uma forma muito poderosa para falar para esse público, né? Para esses casais. Amém. E já começando aqui as perguntas, no mês da família, a gente quer começar falando sobre a base, né? Que é o casamento, e vocês têm 46 anos de casados, vai fazer 47 para a glória de Deus, né? E eu quero que vocês falem para a gente qual que é o segredo para permanecer nesse período todo de casado, mesmo enfrentando aí, né, desafios. Qual que é o segredo básico que vocês já podem nos falar aí para esse período aí longevo de casamento? Eu tenho percebido nessa experiência de vida cristã, eu estou já com
dos meus 43 anos que eu estou servindo a Deus. Eu lembro quando nós tínhamos 2 anos de casado para 3 anos, aí nós aceitamos a Cristo, né? Então nós estamos já dentro de uns 42, 43 anos, mas aí eu tenho percebido desse tempo todo de experiência, até mesmo de conhecimento da palavra de Deus, que uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o compromisso, sabe? E trazer Jesus para o centro, colocar Jesus no meio, porque por mais que o casal possa ter todas as habilidades, conhecimentos e algumas características para um bom relacionamento de vida a dois, mas se faltar Cristo ali no centro, então vai faltar o principal. Então, o segredo todo é esse, é ter Jesus como base no centro, em todas as situações, circunstâncias, quaisquer que seja, é chamar Jesus para o meio e colocar ele. Jesus, eu e a esposa. Então é nós três. Então aí não tem, aí realmente é bola para frente. Bola para frente. Glória a Deus. Isso aí. Não tem aquela questão, né, de eu estou certo, pastora, a Fátima está certa. Não. Peraí, o que Jesus fala, né, pastora? E acredito que a senhora deve ter vivido já muitas coisas que talvez faz pensar, tipo assim, quem que tá certo? Aí quando você olha para Jesus, tem alguma situação que a senhora viu assim que foi muito desafiadora para a senhora falar, poxa, tá certo aqui, a palavra, né, vou fazer isso por causa da palavra. Tem alguma coisa nesse período de desafio grande que vocês olharam assim para Jesus e aí teve ali um insight, teve uma mudança? Casamento, na verdade, a gente for olhar no contexto, nos dias né, na época e tudo, todos os casamentos sempre tem desafios. Mas quando a gente coloca o Senhor no centro, em primeiro lugar, das nossas vidas, tudo vai bem, sabe? A mulher tem que ter, assim, buscar de Deus uma sabedoria como lidar com esse contexto, tá entendendo? Com essa forma de... Porque a gente vê muita coisa acontecendo hoje que às vezes eu não bate bem, sabe? Ninguém quer colocar Jesus, muitas formas que vem para poder destruir um casamento, mas quando a gente tem Jesus no centro, é como ele falou, tudo vai bem. Tudo vai bem. A gente procura um entender o outro. E Deus dá para a gente um caminho. O caminho para a gente poder pegar firme. Então, casamento para mim é bênção. Maravilha. Sabe? Nesses 47 anos que eu vou completar, daqui a 3 meses que nós vamos completar. Daqui a 3 meses, é só bênção. Glória. A gente fica, cada dia a gente conhece um melhor do que os outros dias. Esquece de trás e parece que está renascendo o amor de Deus nas nossas vidas, no centro do nosso relacionamento. Glória a Deus. Porque não é que nós nunca tivemos problemas, crise, né? Todo casamento passa por crise, mas a questão é como vai ser resolvida essas crises, sabe? Então, assim, uma das maiores crises no casamento que nós tivemos verdadeiramente foi antes de conhecer a Cristo. Foi antes de conhecer a Cristo. Por isso que eu estou enfatizando a questão de Jesus, e foi nesse período, nós estávamos à porta de uma separação, de um divórcio, né? Poucos anos de casado. Mas depois nós aceitamos a Cristo, então realmente houve assim, uma mudança assim, extraordinária em nossas vidas, em relação ao entendimento. E aí a gente tem os princípios, né? Começa a aplicar e aí, mas não que a gente não vai deixar de ter crise, né? Porque o casamento é isso, casamento ele é sofrido, né? Ele é martelado, podemos dizer assim, mas a gente vai buscando, como ela diz, sabedoria de Deus, né? Como diz em Provérbios, com sabedoria que a gente se edifica uma casa, né? Então a sabedoria, Deus dá sabedoria, né? De acordo com que nós vamos buscando, aí vem o amadurecimento também, né? As experiências, e como eu disse no início, o comprometimento, né? Em relação
a vida a dois, né? E eu posso dizer que Deus tem sido assim bem bondoso conosco, sabe? Pastor, uma questão que chamou atenção na sua fala, a questão dos desafios ali, porque os atritos, eles são uma realidade dentro do relacionamento, né? É uma diferença. Eu não concordo com isso. Não, mas eu acho que precisa ser assim. Então, ou seja, né, entro ali em alguns embates, né? Uma divergência de opiniões. Isso normalmente, né, acontece. E o senhor falou do posicionamento em Deus e da fé, né? E o que vocês diriam para os casais que não conseguem conversar quando surgem esses desafios, essa divergência de opiniões? Como vocês fazem no dia a dia de vocês? O que vocês diriam para os casais que têm essa dificuldade para resolver as questões, né, ali à mesa, né? O que vocês dizem na experiência de vocês? Eu tenho, assim, experimentado nessa experiência de caminhada cristã, porque, como eu ouvi uma frase há alguns anos, né? Tenha sempre razão e irás terminar sozinho, né? Então, tem muitas coisas na vida que não tem como, certas situações, porque a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, né? Pode ser a mulher tem um ponto de vista diferente. Então, às vezes tem coisas, como eu vejo hoje na experiência de vida de alguns casais de hoje, né? Às vezes tem coisas que são pequenas demais para começar uma guerra, para começar a viver uma situação que vai levando e chega num ressentimento, até mesmo em mágoa, até mesmo podemos dizer assim, né, até um divórcio. Mas nós aprendemos a passar por cima de muitos problemas, né, que surgem, mas a gente acaba chegando no denominador comum, né, e com entendimento. Então tem coisas que eu vou ter que passar por cima, ela da mesma forma. Então a gente vai amadurecendo, vai aprendendo essas coisas, né, que nem tudo o casal pode levar o pé da letra, mas aí tem que permanecer, né, essa sabedoria de Deus de levar e relevar algumas coisas, né? E aí depois tudo volta ao normal, né? E não vai ficar mágoa, ressentimento, não é isso aí, né? Mas é aprender a passar por cima de muitas coisas e nem sempre achar, eu tenho razão. Não. Tem hora que nós temos que aprender, como casais, a passar por cima da nossa razão. Tem hora que a gente percebe que verdadeiramente, né? De repente você, marido, você percebe que você tem razão, ou vice-versa, mas deixa a razão, né? Para mim manter um comprometimento com a minha esposa, para me manter uma fidelidade a Deus, um testemunho público, e estar bem também, isso vai me fazer bem depois. Se ela está bem, eu vou estar bem, né? Então, quando eu busco o bem melhor da minha esposa, passando por cima de certa situação, eu busco a alegria dela, isso eu vou ser correspondido, né? A felicidade da minha esposa é a minha felicidade, e vice-versa, né? A minha felicidade, a minha alegria, vai ser a alegria dela também, não é verdade? Eu acho que Isso aí. Perdão, eu acho que isso é um grande segredo, pastor. Isso que o senhor acabou de falar aí, uma chave poderosa, que é tipo, eu vejo o casal novo, né? O casal que está sendo preparado para casar nos cursos de igreja, né? Na nossa igreja, a gente costuma falar, ó, você, marido, futuro marido, seu papel é fazer a sua esposa feliz. E esposa, futura esposa, seu papel é fazer o seu marido feliz. Eu acho que quando uma pessoa entende isso, quando ela entra no casamento, ela fica mais, opa, eu aprendi que não é a minha felicidade. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu gosto muito de futebol. De verdade, mano. De jogar, tipo, 2 vezes na semana. E aí, eu gosto tanto, eu jogava mais vezes, 2 vezes quando eu aguento, né? Porque a idade também não vai permitir tanto. Mas uma das coisas que eu mais renunciei foi a questão do futebol. Eu gostava de ir pro futebol, eu gostava de ir para estádio, mas isso não fazia tanto a minha esposa feliz. Então, acho que quando o senhor fala isso, é muito importante, porque eu prefiro ver ela, minha esposa, feliz, né, sendo agradada com as coisas do dia a dia, do que talvez não vou pro estádio, vou jogar meu futebol, vou ficar lá na resenha e minha esposa triste em casa. Então, acho que quando o senhor fala isso, é importantíssimo
você que está de casa aí ouvindo, né, pegar essa chave aí poderosa de que a troca ela tem que ser, né, constante todos os dias. E é tão bom quando você não tem razão, que você dá paz. Ou quando você tem razão e deixa, né? Não, tem razão nisso, mas não vai mudar nada. Não tá, pode fazer isso. Vamos jantar o que hoje? Não sente o ego ferido. Às vezes numa escolha simples, o que nós vamos fazer de jantar hoje? Eu quero comer hoje uma lasanha. Aí a esposa talvez vai falar assim, não, hoje eu não tô querendo cozinhar. Tudo bem, né? Tudo vai ficar bem, né? Eu creio que essa troca ela precisa ser constante, né, mano? Sim, aí você me fez aqui pensar em uma questão que eu quero perguntar para o casal, o seguinte, ele está falando do futebol, né? Gosta muito de futebol e tem maridos, ou até a esposa também, pode ser, né? Que tem uma vida social muito ativa. Às vezes aquele jovem, aquela moça está querendo casar, ou os próprios já casados têm uma vida social muito ativa, tem uma vida profissional muito agitada, muito corrida. E também fica ali muito nas redes sociais, né? Ou seja, esse conjunto, esse pacote de coisas acaba, de certa forma, influenciando o relacionamento ali dentro da casa. Hoje nós temos um desafio, que é o celular, são as redes sociais. Tem ali, às vezes, a pessoa não consegue, deixa de conversar, deixa de dialogar, porque está no celular, está nas redes sociais, ou são os compromissos lá fora, como eu mencionei aqui, né? O que vocês pensam a respeito disso na experiência de vocês, né? Porque eu acredito que isso atrapalhe bem o casal, né? O que vocês acham? Sim. Eu penso assim, quando os noivos, né, estão assim no período de noivado, preparando para o casamento, eu creio que isso aí deve ser sempre colocado em pratos limpos, sabe? Porque esse período de noivado, aí que geralmente é um período que precede ao casamento, né, aquela aliança mesmo, né, de caminhar dois, então tudo isso aí tem que ser colocado, pode assim, na mesa, né, entre os dois e já começar com um bom diálogo, já começar com uma boa comunicação. E, infelizmente, tem muitos casais que tem muitas coisas que deveria ser colocado mais, sabe, as claras, um para o outro, né? Isso aí está me prejudicando, ou pode prejudicar nós, pode prejudicar você. Então, isso deve ser colocado de maneira clara dentro de um diálogo, de uma comunicação no dia a dia, né? Sem briga, sem confusão, essas coisas, mas realmente atrapalha. Porque, principalmente o casal, quando está ali iniciando, não somente no início, né, mas hoje a gente vê as redes sociais aí, tomando tempo aí, e, infelizmente entrando na vida a dois, né, não importa quantos anos tem de casado, né, infelizmente, mas aí, de repente, se um está extrapolando, de repente tirando algo, né, em relação à vida a dois, atrapalhando, então deve ser colocado na mesa, chamar para uma conversa, não é no momento de uma confusão, mas chamar para uma conversa, colocar as coisas as claras mesmo, né? Questão de tempo, se não está tendo um tempo de qualidade os dois, não é? Porque infelizmente vemos um tempo hoje de muito egoísmo, né? Então às vezes não é somente de uma forma geral, mas quando se trata de casais, né? Às vezes tem muitos que têm um certo egoísmo, mas quando nós casamos, né? Decidimos a vida a dois, tem que haver renúncia. Né? Como o pastor Daniel citou aí a questão, né, do futebol que ele gosta. Eu, por exemplo, eu gostava muito como um bom atleticano, né, gostava muito de ir no campo, né, então isso aí eu tive que cortar, né, mas tem coisa que a gente tem que renunciar mesmo, né, tem que ir deixando para que os dois estejam bem, porque senão realmente lá na frente isso pode acarretar problemas maiores. Então tem coisa que vai passando por cima hoje, vai passando por cima, vai deixando, sabe? É como construir, eu sempre falo casamento é como construir uma parede, né? Você põe um tijolo, e vai pondo tijolos, né? E os problemas na vida, por mais pequeno que seja, é como você põe um tijolo. Hoje põe um tijolo, que é um probleminha, amanhã um tijolo. E quando chega num certo período tem uma parede, né? Como a Bíblia fala, a parede de separação. Então tem certo momento que se torna uma parede, vai guardando, acumulando os probleminha,
as diferençazinhas do dia a dia. E então é necessário, como eu disse, desde o início, né? Desde o início, que cada casal traz uma bagagem, né? E no namoro isso não é colocado às claras. Então, quando depois casa, eu casei, agora eu tô de boa, né? Eu vou viver minha vida. Não, não. Casou, renúncia, diálogo, que tá dando certo, que não tá dando certo, vamos deixar isso, vamos cortar isso, vamos aplicar isso, e aí, com Cristo, como eu disse, aí vai dar tudo certo, né? Mas se não for assim, realmente vai dar problema lá na frente, né? Vai dar problema, assim. A hora, realmente, como diz, a hora a casa pode cair, né? Então, isso é edificar a casa sobre a rocha, né? Fazendo as coisas certas no dia a dia. Por exemplo, a respeito das redes sociais. Celular é uma bênção, mas eu também, às vezes, ele atrapalha muito. Não sei se vocês concordam comigo, mas, infelizmente, atrapalha. Eu costumo, no meio de 5 filhos, os domingos eles costumam almoçar conosco. Aí eu preparo a mesa, arrumo tudo bonitinho, do jeito que pede, né, do jeito que manda. Aí é desejo do meu coração fazer tudo perfeito para eles, para nós, né, para a família e para quem chega também. E, na verdade, quando ele chega, vai para o sofá, senta cada um. Meus meninos é uma festa. Eles já movimentam, para mim é menino, só movimenta a casa. E é tudo muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Cada um pega lá seu celular e fica lá, né? Não tira os momentos mais agradáveis, sabe? Da comunhão. Aí eu já chegando. Porque eu sou dessa mãe assim, centrada, sabe? Da mãe que corrige mesmo. Então eu não pensei, tá velho, quantos anos tem, mas eu vou falar. Com os meus filhos é assim, funciona. Aí eu falo para eles, olha, vocês veio aqui hoje não para ficar nas redes sociais. Então guarda lá e vão ter o nosso momento. Sim. Porque isso aí é muito bom, sabe? E como a gente é uma família assim, abençoada, muito unida, eu amo os meus filhos demais da conta. Quando eu vejo eles assim, se misturando com o pai, eu não sei quem que é o pai e quem que é o filho. Todos brincam por igual. Então, eu acho isso muito bom e muito agradável, sabe? Eu falo, ó, todo mundo de boa, todo mundo na mesa, e todo mundo aí bonitinho. É muito agradável essas coisas. Mas, infelizmente, sabe? Você não vai pensa o tempo todo, mas atrapalha. Em algum momento atrapalha. Principalmente nesse momento, né, de você estar, às vezes, presente, mas estar ausente. Por quê? Às vezes você está dando uma atenção para uma pessoa que nem está ali naquele momento e você preparou aquele ambiente todo para receber sua família e acaba perdendo isso, né? Hoje tem muitas famílias, sim, que acontece isso, e se a gente não vigiar, na nossa casa fica assim. Eu vejo que, às vezes, até minha filha, que ela tem 8 anos, se a gente não vigiar, vai almoçar e deixa o celular lá. Então, o que a gente está tentando? É um exercício muito difícil. Pegar o celular, desligar, sentar na mesa junto com ela, comer junto com ela. Entendeu? Porque senão parece que ela está num outro mundo. E isso aí, para os pais dessa geração, tem acontecido muito. Quando a senhora fala isso, é legal que são 5 filhos, né? E aí são quantos netos? 6. 6 netos. E uma bisneta. E uma bisneta. Então, o que quer dizer isso? A gente, na vida cristã, a gente prega muito mais com exemplo. Então, quando a gente está ali em família e as crianças estão vendo esse movimento, então eu creio que a geração futura vai preservar isso da família, né? E se ela vai preservar, ela vai conseguir blindar um pouco dessa questão que a gente vem sendo bombardeado aí com a mídia, com as coisas do mundo, né? Que a gente, querendo ou não, através do celular, dessa ferramenta, pode impactar aí dentro da nossa casa, né? Hoje vemos, por exemplo, famílias sendo abaladas pela correria das redes sociais, né? Então, assim, essa correria que a gente vê pode ser substituída por um momento de mesa. Eu já pego também essa As refeições ali à mesa, deixar o celular de lado, como a senhora falou, uma não importa a idade, né? Exato. Porque na família hoje vocês têm 3 filhos que são pastores. É isso que chama a atenção, Daniel. Eles são 3 filhos que são pastores
e os outros 2 não são pastores, mas estão no altar. No altar. Então, uma vida, né, todos ali estão servindo, mas ainda a pastora Fátima traz eles ali, ainda não importa se tem 20, 30, 40. Isso é verdade. Qual que é a idade do mais Isso é velho? muito legal, né? Mas ele 47? Não, 45. 45 anos. 45. Toma um puxão de orelha. Coloca É o isso. celular ali. Celular lá no cantinho da É cestinha. aqui, você veio pra cá pra ficar com a gente, não foi? Então você vai É ficar. desse jeito. É Muito bênção bacana, de Deus que eu Roger. chamo isso, né? Porque eles falam assim, eles chegam e tomam a bênção. Poucos dias a gente estava ensinando a minha neta, corrigindo ela a forma de chegar e abordando ela na bênção. Porque a família, eu não sei como que ensinaram ela, não, a família da mãe dela não tomava bênção, não, assim, chegava oi, chamava pelo nome, tudo. A gente tem um nome. A minha neta não, eu falo para ela, não, minha filha, aqui é diferente, sabe? O ensinamento aqui é diferente. Você vai chegar e vai cumprimentar todos aqui e vai tomar a bênção. Porque a bênção é boa para você, sabe? A gente está te abençoando por tudo. Tá entendendo? Eu sou uma mãe muito assim, centrada mesmo, porque eu vim de uma família assim. Não é porque eles me ensinaram assim que eu posso aplicar tudo aquilo, mas o que eu puder eu vou ensinar, que foi bom para mim. E principalmente para abençoar a família, né? Exatamente. E hoje, me conta, me ajuda, nos ensina, né, Wanda? Nos ensine. Como equilibrar a vida pastoral, ministerial, né, com a questão da família. Porque é um grande desafio, né? Você ter esse equilíbrio, porque às vezes tá na madrugada, às vezes tá lá no momento de família, reunião, liga algum irmão, liga algum membro da igreja, uma ovelha, falando, ó, tô precisando disso aqui, tô na dificuldade aqui, aconteceu alguma coisa. Como equilibrar, então, a vida pastoral e a família? A sua família. Sim, é uma boa pergunta. Alguns anos atrás, eu estava até compartilhando com o Wanda, antes de você chegar, que alguns anos atrás, essa filha minha mais nova está com 30 anos, vai fazer 30 anos agora, a caçula. Mas eu lembro quando ela estava com seus 8 para 10 anos, por causa da igreja, eu era assim tão ausente de casa, e falta até mesmo de experiência, né? Falta de ter um certo conhecimento. Eu lembro que algumas pessoas da casa até diziam, quer esconder do meu pai é vir aqui para casa. Mas, assim, eu era bem ausente, preocupado com a obra, início da obra, aquela dificuldade toda, e eu não estava sabendo conciliar, né, família, ministério. Aí eu lembro que uma vez a minha filha, ela fez um aniversário, não me lembro qual ano, se era 9 ou 10, mas aí ela escreveu uma cartinha para mim que o desejo dela é que eu passasse um dia com ela, sabe? Nossa. O desejo dela, o presente dela seria isso, tão assim ausente, mesmo em casa correndo, sair, aquela coisa toda. Então, a partir daí, já tem uns mais ou menos 20 e poucos anos, aí Deus foi me ensinando, eu fui aprendendo a conciliar. E hoje em dia eu sou bem assim, precavido quanto a isso, né? Questão de obra, que eu vejo, né? Que questão de prioridade é Deus, família e igreja, né? Então, a igreja, a família está em primeiro lugar. Quando eu estava começando o ministério, eu aprendi uma frase muito interessante de um pastor americano, Rob Carmon, que ele dizia o seguinte, entrou na minha mente, se você quer edificar uma boa igreja, edifica uma boa família. Ou você quer construir uma boa igreja, construa uma boa família. Então, isso aí entrou no meu coração, sabe? Então, principalmente a partir desses acontecimentos que eu percebi que eu não estava conciliando de uma forma bem mais correta, e aí eu passei a aprender mais a dar uma atenção melhor para a família, sabe? E aí os meus filhos foram criados, né? Cultos domésticos, um cuidado mais, uma proximidade melhor, e eu sempre falo que, em relação à minha casa, que eu nunca fiquei um dia sem orar pela minha família. Nunca fiquei um dia sem clamar a Deus, apresentar, cobrir a minha casa, né? Buscando discernimento de Deus
para cada situação dentro da casa, da família. E então nós realmente estamos vencendo, né, por causa de alguns detalhes assim que realmente, mas a gente vê muitos problemas hoje, principalmente em alguns líderes, né, pastores estão começando hoje, ou alguma área de um ministério qualquer, né, e começa a deixar a família de lado, principalmente nesses dias, né, são dias assim muito pesado em relação à família, né, não é como a família, né, aquele tempo que eu tinha meus meninos pequenos, 30, 40 anos atrás, hoje em dia eu falo que temos que ter uma atenção bem melhor, uma atenção a mais do que 30, 40 anos atrás. Hoje em dia requer mais do papai, requer mais da mamãe, do marido, da esposa, né? Essa questão dessa atenção voltar mais para a família, não deixando, né, de lado a obra de Deus, logicamente. Mas nisso aí até o próprio Espírito Santo de Deus vai direcionando, né? A gente fazerem as coisas de uma forma mais correta em relação a isso. Verdadeiramente, quando ele ficava fora, mais assim, engrenado na obra, aí eu conversei com um pastor, aí a gente conversando, batendo papo, tudo, ele falou assim para mim, eu falei assim, o meu tempo é menos do que o dele, meu tempo é mais para a família, mas eu estou com Deus, juntamente com ele, aonde que ele está, eu estou sempre ali orando, cobrindo ele em oração, uma mulher centrada, uma filha do Senhor centrada, cuidando, sabe, dando suporte, mas também nunca esquecendo de cuidar dos filhos dentro de casa. Quando os meninos falavam assim, mamãe, que hora que meu pai vai chegar? Eu falava para eles, não, à noitinha seu pai está aqui, a gente vai estar junto na igreja, porque ele saía para poder fazer a obra, e eu, como esposa, eu tinha que estar junto com os meus filhos. Ó, seu pai não está aqui agora no almoço, mas eu estou junto com vocês. Eu estou aqui. A gente vai fazer o que é para fazer no altar do Senhor, dentro da nossa casa, e à noite nós somos juntos à igreja, sabe? Porque tem mãe hoje em dia, não, meu marido está fazendo a obra lá e eu posso ficar de boa. E não é isso. Sim. Todo mundo junto, né? Todo mundo É a junto. família servindo. Exatamente. Você está aqui. É um time, né? É um time. Você está aqui, sua esposa está lá, pastor. Mas ela, eu acredito, porque ela está intercedendo em prol da sua vida. Sim. É a mesma coisa. Sim. Tá bom. Glória a Deus. Maravilha. Que testemunho lindo, cara. Impactante, né? Eu estou saindo daqui hoje, né? Você que está em casa também, tenho certeza que você está colhendo muitos frutos aqui hoje, né? Com essa entrevista. Eu estou aprendendo muito aqui hoje, vou sair daqui muito edificado, com certeza. E eu vejo que tantas coisas que vocês falaram traz um equilíbrio para a família, né? Então não adianta você cobrir um lado e deixar o outro descoberto, né? Então esse diálogo, tantas coisas, tantos pontos que carecem de uma atenção, eles são fundamentais para uma estrutura sólida, né? E para que o casal ele permaneça em comunhão, em amor, né? E aí me chamou a atenção aqui, quando olhando para tudo isso, é porque os anos vão se passando e os casais, a mente vai mudando, os comportamentos vão mudando, a idade também vai chegando, o amor ele vai passando por algumas variações ao longo dos anos. E eu quero perguntar para vocês como é, né, assim, na experiência de vocês, como é lidar com essas variações dos anos que vão chegando? Como é se comportar diante disso? Como o amor ele permanece diante dos anos, dessas variações, talvez por ciclos que vão sendo encerrados e outros vão começando, a idade, tantos desafios vencidos ali. Como é lidar com essa variação, né? Porque o amor ele vai mudando as faces ao longo do tempo, né? Talvez por algumas influências. E como vocês viveram isso? Né? Eu não sei se entenderam minha pergunta. Nessas variações do amor ao longo dos anos. Nós estamos conversando mais,
nós estamos mais carinhosos, mas assim, eu vou deixar vocês falarem. Eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Entendi, sim. É uma boa pergunta. Porque geralmente assim, quando namoramos, começamos com aquela fase, né, de paixão e aquele sentimento forte, né, de amar e tal. E casamos nisso aí, e aí com o passar do tempo, isso realmente isso vai mudando, porque depois a gente passa a entender, principalmente depois de uma caminhada como da minha e da minha esposa, a gente percebe que não é mais um sentimento, porque o amor não é simplesmente um sentimento. E aí chega numa fase das nossas vidas que a gente acaba colocando o amor como um respeito, um comprometimento, né, uma aliança, mas a gente não se preocupa mais, né? A esposa, ela sempre tem essa preocupação, né? Que é as perguntas do dia a dia, né? Ela está aqui, você me ama, né? Você me ama. Então a esposa tem geralmente mais essa preocupação, né? E eu sempre declaro para ela também que eu a amo, né? E se fosse para casar novamente, casaria novamente com ela. Então a gente vai amadurecendo, né? Essa questão do amor, mas aí a gente percebe que não é mais aquele amor, né, lá do início do namoro, ali no início do casamento, aquela coisa ardente, né, um sentimento mais forte. Então muda esse sentimento. Como eu disse, hoje a gente coloca assim como responsabilidade, mas a gente tem o amor, o respeito, o carinho, o cuidado aumenta, principalmente vai chegando mais a idade, né? Então é um cuidado, né? Eu percebo hoje que eu tenho que ter um cuidado melhor com ela, né? E tudo isso se resume em amor, né? Tudo isso eu coloco assim, que é o amor, que permanece o mesmo, porque o amor, ele permanece. Tem casais que às vezes têm crise, né? E já ouvi muito como pastor, eu acho que eu não amo mais, eu acho que ele não me ama mais, mas a chama do amor, o amor, ele é renovado, de repente é aliança, renovar a aliança, restaurar, trabalhar alguma área da vida, e aí é manter esse comprometimento, essa aliança, esse compromisso com Deus em primeiro lugar, e aí realmente podem sim os dois viverem momentos felizes, né? Serem felizes para sempre. Tem casais que têm tanto problema aí na vida a dois que parece que nunca mais ele vai ser feliz, ela vai ser feliz, né? Eles têm esse sentimento, parece que não ama mais ou não ama, não. Eu e minha esposa, nós estamos com esses anos de casado, né? Como eu disse no início, sempre tivemos problema, crise, que a vida a dois é assim. Você vai passar, nós estamos já 47 anos, né? Namorando 2 anos, então já quase 50 anos nós nos conhecemos, mas até hoje eu estou conhecendo ela, a área da vida dela, né? Todos os dias, vice-versa. Então, a vida a dois é assim, mas aí é necessário permanecer a aliança, compromisso com Deus. Como eu disse, hoje eu tenho uma atenção maior, melhor para com ela, né? Então tudo isso é um amor, né? Que não é simplesmente um sentimento. Não é assim, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela. Não, não é um sentimento. Mantenha a aliança, mantenha o compromisso, porque é isso que Deus quer. Não é verdade? É isso que Deus quer. E é tão maravilhoso falar a respeito disso, que, na verdade, o casamento, assim, pra gente vai ficando mais, não vou falar velho, né? Porque a gente se conhece todos os dias. O amor parece que ele renova. Maduro, sabe? Aquela coisa firme. Eu sinto ele, assim, a presença, onde que ele está. Tá entendendo? O carinho é tanto, eu falo, Deus, ó, meu marido, ele é uma bênção. Eu sozinha lá, fazendo minhas coisas, eu falo, Deus, meu marido, ele é uma bênção. Ele é muito lindo, ele é carinhoso, sabe? Muito obrigado pelo o amor que o Senhor me deu pela vida do meu esposo, o zelo, sabe? Eu cuido dele assim, como se eu cuidasse de uma criança, sabe? Não é porque ele é uma criança, é o amor que a gente tem, que a mãe, quando tem o primeiro filho, fica pirada, Zela, né? né? Ela zela demais. E ele sempre assim, foi Deus que deu, é igual ele falou,
Se fosse para mim, eu acho que o Wander estava lá esse dia do aniversário dele. Sim. Eu disse, só fazendo a declaração lá para ele, eu falei, não, se ele falar, vamos casar hoje, se não tivesse, se eu fosse solteiro, eu casaria com ele. Mas quantas vezes que for necessário, sabe? Porque é uma escolha de Deus. Agradeço o Senhor todos os dias em prol da vida dele. Às vezes ele está dormindo, eu vou lá, boto a mão na cabeça dele, sabe? Coloco a mão ali e falo com Deus, Deus abençoa ele, toca na saúde dele, sabe? E aonde que esse sono, sabe? Tão maravilhoso que ele está tendo aqui, obrigada a Deus. Agradeço ao Senhor todo o tempo em prol da vida do meu marido. É um cuidado, né? É, o cuidado, porque eu converso com as mulheres hoje, elas falam, a gente convive assim com o povo, tem gente de todas as formas. Aí eu falo, olha, sabe por que seu casamento é assim? É porque você ainda não entendeu o presente que o Senhor deu para você. E nem ele entendeu a pedra especial que o Senhor deu, colocou para você cuidar. Sabe? Porque quando a gente entende essas coisas, tudo vai bem. Tudo é muito bom. Sabe? E não tem nada melhor do que você se sentir aquela... Eu sei o que ele gosta de comer, eu faço tudo com muito carinho, sabe? Às vezes estou fazendo, não pensando em mim, eu penso nele, sabe? Porque às vezes o marido fala, não, eu casei para mim, para a pessoa me fazer feliz, ou eu fazendo feliz. Não. Você recebendo, se a sua esposa fazer tudo perfeito para você, passou, automaticamente você vai ser grato. Não tem como, né? Retribuir, não tem Verdade. como, sabe? É muito É igual o filho, né? Se o filho é obediente, aí o filho vai e pede alguma coisa, assim, que para ela é muito grande. Mas às vezes para você, gente, é tão pequeno aquilo ali, sabe? Aquela coisa assim, poxa, aí o filho pediu algo tão pequeno, o que o pai vai fazer? Uma coisa muito maior, Não, é verdade. né? É assim que funciona na nossa vida, pais. Então imagina Deus quando olha um relacionamento desse jeito. Poxa, eles estão fazendo ali aquela coisa, né? Aquela entrega tão grande para eles e ao mesmo tempo tão valorosa e me pedindo algo. Imagino Deus olhando para nós, né? Quando a gente está pedindo. Mas nós estamos pedindo tão pouco. Não, peraí. Mas você está com o coração tão obediente? Então, peraí. Aí Deus, eu acho que vem Vou te dar uma porção maior. Sim. uma porção tão grande que lá igual Efésios fala, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Uhum. segundo o propósito dele. Então eu penso assim, imagina no relacionamento essa troca mútua. A esposa vai lá, faz tudo que o maridão quer, né? Comidinha, sobremesa. Aí o marido olha e fala assim, meu Deus, Tem que retribuir. Tem- alguma É, eu não sei, não tem preço, Sim. é uma troca mútua. E esse cuidado, eu vejo que realmente é desafiador, falta, porque a gente acompanha também muita gente, e parece simples, né, Wander? Mas para muita gente que está nos ouvindo, não é simples. Mas quando tem Jesus no centro, entende, porque o amor verdadeiro é isso, né? É uma entrega, é um sacrifício. Glória a Deus, né? Pensa lá, quando foi solicitado o filho de o Isaac. Uhum. O único. O pai foi com tanto amor entregar, Deus falou, opa, peraí, calma, A fidelidade. eu vi o seu coração. Então Deus, ele olha os nossos corações. E o Senhor falando uma coisa, eu vejo muitas igrejas, Wander, fazendo o seguinte, o que faz para nossa igreja crescer? O que faz para nossa igreja multiplicar e tudo? O segredo está aqui, Os casais, as famílias. investir na família. Que uma família saudável, igual o Senhor falou, eu também já ouvi essa frase, uma família saudável, uma família forte, uma família cheia do Espírito Santo, é uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o segredo para a igreja crescer é cuidar das famílias, né? É ter uma família saudável. Eu quero até pegar essa janelinha aí. Eu quero perguntar para vocês uma coisa, né? Que eu acredito que vocês têm muito para compartilhar nesse sentido. A pastora Fátima falou desse cuidado, da oração, de colocar as mãos ali sobre ele, abençoando a noite dele, onde ele está, eu estou sentindo, eu sinto a presença dele, mesmo ele lá, e eu oro por ele. Dentro da família, o que vocês fazem
para que os outros casais, né, que estão nos assistindo aí também possam até fazer, se já não fazem, né, se fazem, façam alguma coisa que vocês vão falar aqui sobre práticas. O que seriam as práticas do dia a dia que vocês tomam ali como regra para que a família flua, né? Que vocês entendem que, olha, isso aqui é o que nos mantém de pé, mantém a nossa família segura, alicerçada, firme. Então pode bater o vendaval que vier aí, que a gente pode até se dobrar, mas a gente não vai cair. Pouco tempo. Pouco tempo, não sei se eu te contei, mas pouco tempo aconteceu um fato. Olha, isso é bom. Aconteceu um fato muito assim, um vendaval, que eu pensei, dessa vez a gente vai acabar com tudo, sabe? Não comigo e ele, mas na família. Porque se acontecer algo com o filho, a gente como pai, a gente sofre muito. Porque o filho é um pedaço do coração da gente. É algo que Deus deu, sabe? Muito especial pra gente. Aí aconteceu algo e tudo, que eu já não tinha força nem para chorar. Eu só falava com Deus, Deus, tudo que o Senhor fizer é bom. Tudo que acontecer do Senhor é bom. Eu não aceito algo contrário, mas tudo que vem do Senhor é bom. Cuida da minha família. Aí a pastora Thalita chegou e falou assim para mim, mãe, eu até me emociono porque é algo muito forte. Nem todas as mães aguentariam. Mas eu estou de pé, porque tem Deus. Se não fosse o meu Deus, eu não sabia o que seria. Mas o Senhor, assim, eu clamando a Deus, a pastora Thalita, que é essa filha caçula, chegou e falou assim, mãe, fica assim não. Eu falei assim, minha filha, eu dou honra e glória ao Senhor por tudo. Porque Deus está no controle. Porque eu não posso fazer nada, meu esposo pode fazer nada, nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor pode tudo. E ai de mim se eu colocar a mão. Porque se eu coloco a minha mão, Deus tira dele. Então eu pedi a Deus muita sabedoria, muita graça, muita força. Portanto que eu estou aqui. Estou aqui, estou de pé. Eu louvo a Deus por tudo. E o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E de Deus, eu não tenho dúvida que Deus está no controle da situação. E para a honra e a glória do Senhor, sabe, Deus me levou a cada dia, eu já fazia e continuo fazendo. Eu entro no quarto, aonde meus filhos dormem, na cama, eu unjo tudo. E se eles estão dormindo, eu faço a mesma coisa. Eu acordo às madrugadas, busco de Deus, sabe, a cobertura do Espírito Santo sobre os nossos filhos, da minha família em si. Sabe, eu vejo algo muito importante nisso, porque às vezes eu converso com alguma ajuda, as outras mulheres, elas me procuram, aí eu falo para elas, sabe, sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós podemos muito mais além, sabe, quando você tem uma base. Porque a nossa fortaleza vem dele. Sabe? A nossa cobertura é Deus. É isso que eu quero falar, que eu passo todo dia. É interessante que são muitas experiências, né? E esse lado espiritual que o Wander citou, né? E minha esposa também citou esse lado aí de Deus, né? Então, eu percebo que realmente é uma batalha espiritual contra os casais. É uma batalha espiritual, porque geralmente nós parece que levamos tudo no nível humano ou físico, né? Quando acontece um problema, mas não estou culpando o mundo mal, espiritual das trevas, que tudo, não, nós também homens, logicamente, né? Nós temos uma grande parcela, mas existem muitas situações que eu entendo que é uma verdadeira guerra espiritual, uma batalha espiritual. É uma situação ali que foi causada ali para
para que o casal verdadeiramente ali não permaneça juntos ou entra numa dificuldade, é aí que entra verdadeiramente o discernimento de espírito, tanto o marido, tanto a esposa, ter vida com Deus, que hoje em dia a gente não resolve tudo a nível humano, então tem situação na vida a dois, como na família, que a gente resolve com discernimento espiritual, com essa graça de Deus. Por isso que eu enfatizei bastante aqui a questão de trazer Deus, trazer Jesus para o meio da situação, né? E aí, com certeza, as situações adversas que surgem, Deus vai dando a sabedoria, né, para a gente resolver, porque cada situação requer de nós um comportamento, né, diferente, uma reação, a forma que nós vamos agir, reagirmos, né? Tem situação que o marido tem que se calar, né? Não é hora de falar. Tem situação que a esposa sabe, ela tem que segurar ao máximo, né, as palavras dela, medirem as palavras, né? Então, mas existe uma guerra espiritual, né? Então é muito importante. Minha esposa, ela é uma intercessora, sim, sempre cobriu a mim, minha família, eu, como eu disse, da mesma forma, mas infelizmente tem casais que deixam o lado espiritual, então não deixa a questão espiritual de fora, tem o discernimento, que nem tudo é ele, nem tudo é ela diretamente, então o inimigo lançou algo ali e de repente a pessoa deu brecha e ali as coisas vão se estendendo, chega numa situação, fica mais complicado, né? Difíceis. Então, tenha um discernimento espiritual, tenha olhos espirituais para a vida a dois. Excelente. Maravilha. Momento de desafio, né? Peraí, vou orar, vou buscar Deus, vou buscar o pastor, né? Vou buscar ali, talvez, ali, ir ao culto, porque às vezes você está no culto, de repente o Espírito Santo pega e trata o seu coração. Às vezes, eu já vi várias vezes, né, acontecendo situações que a pessoa chega na hora do culto, da palavra, ali, talvez no louvor, a pessoa já é tratada. Sim. Não chega nem na palavra, mas aí Deus toca uma irmã, vai lá, abraça aquela pessoa, e Deus manda aquela pessoa orar por aquela alma, por aquela pessoa ali, e de repente aquela pessoa é tratada. Talvez a outra vai estar lá no momento da palavra, né? Uma palavra, só de ler o texto, talvez ali, sim, da palavra do dia, a pessoa já vai ser tocada. Então, e nessa batalha espiritual, eu vejo que esse exercício não pode deixar de acontecer, né? Domingo, por exemplo, eu vejo como um dia sagrado, né? Um dia que eu tenho que ir ao culto, eu preciso estar no culto, eu preciso cultuar. Eu vejo essa necessidade, porque não é um rito, não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de manutenção, né, da minha vida, da minha família. Eu vejo isso, e é um conselho até que eu gostaria de passar para os irmãos e famílias, para não deixar de ir, né? Porque passa um domingo, não fui ao culto. Passa o outro domingo, também não fui porque eu estou fazendo outra atividade, fui numa festa, alguma coisa. Não deixe, porque é uma batalha espiritual, né? Tem uma dificuldade que eu vejo nos casais de personalidade. E eu queria, talvez uma coisa breve mesmo de resposta, sobre a questão tipo assim, às vezes o marido é mais social, é mais aberto, conversa com todo mundo, e às vezes a esposa é mais retraída. Ou vice-versa. Às vezes a mulher é mais de conversar, de estar com o povo. Como lidar com essa situação, né, de personalidades diferentes? Qual conselho vocês nos dão? Sim. Em relação a isso, por exemplo, né, eu sou bem tranquilo, né, a minha personalidade fleumática, ela já é mais sanguínea, mas em relação a lidarem com as pessoas, né, isso aí nós lidamos igual. Então nós não temos, assim, uma diferença em relação a isso, sabe? A mesma abertura que eu tenho, ela tem em relação às pessoas. E quanto ao ministério também que nós exercemos, né, em lidar com pessoas, então, esse lado aí, realmente, a gente exerce ele tranquilamente, né? Mas existe sim essa diferença, né, de personalidade, diferença de temperamentos, né? E aí nós sabemos lidar, que é muito importante a vida a dois, o casal, entender esse lado, né? Qual é o temperamento da tua esposa, né? Qual é o temperamento do teu esposo, né? É muito importante, porque em cima disso eu vou
saber lidar com ela, né? E entrar em qualquer situação quando precisar de resolver, né? Mas nós somos tranquilos em relação a isso. Um entende o outro, né? Um conhece o outro. É isso. Muito interessante. A gente, assim, a gente é bem, né, Verdade. bem tranquilo. Quando é um homem, é ele. Só eu jogo pra ele, não, é você. E agora, quando é casal, é os dois. Aí, quando é só a mulher, aí eu vou. E, graças a Deus, dá tudo certo. Maravilha. Gente, é maravilhoso ouvir vocês. Eu tô saindo daqui hoje, assim, confesso, com um coração, assim, muito preenchido. E, assim, ouvindo vocês, tem coisas que eu já vou chegar na minha casa e vou falar com minha esposa, eu quero conversar com você. Verdade, falando de verdade. Porque tem algumas coisas que nós vamos deixando adormecer e não pode. Verdade. Né? E isso que sustentaram, né? Que sustentou e sustenta vocês aqui ao longo de 47 anos, né? De casados, com uma família maravilhosa. E eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. Né? Nós falamos aqui de tantas coisas, né? Quantos insights, quantos feedbacks assim poderosos, né? Que nós recebemos aqui. E vocês têm uma vida familiar exemplar, têm uma vida pastoral exemplar. Vocês não cuidam, não pastoreiam uma só igreja, né? Uma comunidade, mas tem em outros bairros também, né? Parece que Serra, o pastor pode falar isso também aí. Sim. Né? Se as pessoas quiserem, né, visitar a igreja também, deixar ali o contato, né? Nós vamos ter essa oportunidade também. Como que vocês gostariam de ser lembrados? É uma pergunta, eu falei, é uma pergunta diferente. Como vocês gostariam de ser lembrados pelos outros casais ou pelas pessoas das próximas gerações? É uma pergunta diferente. Sim. Como pessoas que serviram, como pessoas que amaram, pessoas que se dedicaram ao Senhor. Como que marca vocês têm na mente e no coração de vocês que vocês gostariam de deixar? Nós queremos deixar esse legado para as próximas gerações. Vocês já pensaram nisso? Eu penso, né, sobre isso e eu penso na questão do legado, que é muito importante, né? Combater o bom combate a vida toda e deixar um bom legado, né, de um caráter, de uma pessoa honesta, um pastor que realmente dedicou, né, com sinceridade a obra, dedicou a sua casa, a sua família, foi correto em todas as áreas da vida dele. Então eu preservo muito em relação a isso, sabe? O meu comportamento no dia a dia, procuro o máximo, dar o máximo de mim. Perfeito, ninguém é perfeito, mas a minha própria família, né, é testemunha, a igreja a qual eu estou pastoreando, né? Agora nós vamos completar já de ministério 25 anos de ministério agora esse ano, que eu estou pastoreando já tem 30 e poucos anos, né? Então tem pessoas que caminham comigo, caminham conosco, né? Já há 30 anos nós estamos caminhando, então conhece. E eu preocupo, não, eu não posso, peço Deus graça, não deixa eu falhar daqui para frente, né? Para que não fica uma marca negativa. Então, foi uma boa pergunta e eu realmente me preocupo muito com isso, mas eu preocupo em deixar um legado assim, de honestidade, de um bom caráter, de uma pessoa que foi fiel a Deus, fiel à sua família, cumpriu com as suas obrigações, né? E é tão triste a gente ver muitos homens de Deus, né, que de repente foram verdadeiramente combater a vida toda, servindo, aí de repente tem algo assim negativo, né, que acabou marcando, que sobressaiu, que infelizmente é assim, o mal sobressai mais do que todos os bens que você faz na sua vida. Você pode fazer 10 coisas boas, mas se você fazer uma coisa pequena que não foi legal, aquilo ali vai à tona, vai sobressair. Então eu tenho esse cuidado, né? Procurando a cada dia policiar a mim mesmo em relação a cada área da minha vida. Hoje nós verdadeiramente somos 7 igrejas, né? Temos algumas igrejas aqui em BH, temos igrejas são lá em Conselheiro Lafayette, temos uma boa igreja lá, na Bahia também, Rio de Contas, né? Uma cidadezinha, temos uma igreja abençoada lá também, né?
Então, assim, Deus tem dado essa graça, eu tenho o máximo cuidado. Hoje nós somos vários pastores no ministério, né? Então, somos uma igreja que, graças a Deus, eles têm dado essa graça, nós crescemos. Então, eu me preocupo muito em relação a esse legado, sabe? Eu quero, em nome de Jesus, quando Deus me chamar dessa para uma melhor, eu quero deixar um bom legado. Então, eu tenho essa preocupação sim, viu, Wander? Isso aí eu zelo por isso. Que Deus me dê a graça de eu continuar zelando, né, por esse cuidado aí desse legado, né? Quando isso aí é muito importante, sabe? Uma vez uma irmã virou e falou para mim, um casal falou para mim assim, como que você se sente na igreja? Você não cansa, não? E tudo, aonde seu marido vai? Porque eles têm a mentalidade que não condiz, né, com a palavra de Deus. Não conhece a Deus de verdade. Aí eu falo, não, porque aonde seu marido está, você vai. Aí ele vai para longe, você está junto com ele, sabe? Esse negócio deve deixar cansado, porque eu não aguento fazer o que você faz. Aí a primeira resposta que eu dei para a pessoa, que eu falei de coração, sabe tudo, na presença de Deus, eu disse para ela assim, que quando a gente tem um bom marido, que é um servo do Senhor, você sabe de onde que Deus tirou, você sabe aonde, quem colocou ele na direção. A importância muito firme, sabe? Para eles entender que a pessoa não está ali de qualquer forma, sabe? E é porque seu marido é muito sério. Eu falei assim, pois é, mas é um grande homem de Deus. Esse aí eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho que agradecer. E quando eles me procuram e falam de mim, porque a gente é muito procurado. Estou falando com mulher, as mulheres me procuram para falar a respeito do ensinamento de filhos, como que eu criei os meus filhos todos e graças a Deus estão na presença do Senhor. O que eu fiz? Eu falei assim, eu não fiz nada, só pedi a Deus e Deus tomou conta e Deus quem cuida. Esses são filhos do Senhor. Então é um presente muito bom. É o carinho de Deus em prol da vida dos meus filhos. E eles me procuram porque os filhos às vezes estão rebeldes e tudo, e elas querem ajuda para poder consertar os filhos dela. Eu falo assim, é só você entregar na mão do Senhor. Seja uma mãe que tenha sabedoria, sabe? Começa dentro da sua casa e Deus vai mudar a história de vocês, sabe? Aí a gente conversa muito. Agora o legado é fala, mas você é uma santa. Fala assim, não. Eu sou uma ser humana igual a você mesmo. A diferença é posicionar na presença do Senhor. Se você tiver Deus com você, está tudo bem. E vigiar em todos os momentos da sua vida, sabe? Pega firme com o Senhor que Ele vai te honrar. Então é isso, sabe? E Deus é muito, muito bom com as nossas vidas. É só a gente querer e pedir e confiar. Glória a Deus. Bom, uma pergunta aqui também interessante para nós é o seguinte. Hoje, se vocês, né, forem definir a vida com uma palavra, qual palavra seria e por quê? Pastor, depois pastor. A vida a dois, a vida de modo geral. A vida de modo geral. Sim, sim. É interessante a pergunta, né? É verdadeiramente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então é isso aí, se colocar diante de Deus, entregar tudo a ele, que existe um Deus de graça e de misericórdia, né? Que está aí sempre pronto para estender as mãos e nos ajudar, né? Então é isso aí. Então é trazer Deus mesmo, colocar Deus na situação, porque realmente as coisas hoje não estão fáceis. Amém, Para pastor. mim é gratidão. Sabe? É colocar e ser muito grata ao Senhor por tudo. Isso aí é muito importante na minha vida. Gratidão. Em tudo dai graças. Né? Gratidão. Maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Que lindo, que momento precioso. Gente, então, agora aqui, caminhando já, né, para esse final, eu gostaria, né, Wander, de agradecer os nossos patrocinadores, nosso apoiador oficial, União Imóveis,
né? União Imóveis, nós estamos falando de família, né? Quantas famílias hoje estão desejando uma casa, um lar, um apartamento? E a União Imóveis é uma apoiadora que a gente tem, que favorece você a adquirir, né, o seu imóvel. Tem pessoas que pensam que precisam ter muito dinheiro para poder adquirir o seu imóvel, e a gente tem oportunidades, né, através dessa imobiliária. Você pode adquirir o seu imóvel com sinal apenas de R$ 500, pode parcelar a entrada até 60 vezes. São vários planos de pagamento para você que talvez vai casar, né, deseja morar em algum lugar, tem oportunidade para vocês, tá bom? Então, agradecemos o nosso apoiador oficial, União Imóveis. Deus abençoe vocês, que vocês continuem prosperando, né, em nome de Jesus. E deixa aberto também, né, Wander? Talvez você que deseja apoiar esse podcast, nos procure, né? Procure aí os nossos canais, telefone, WhatsApp, para que você também seja aí um apoiador oficial. Muita gente também pensa que precisa de muito dinheiro para poder nos apoiar. Pelo contrário, quando você verificar o plano que a gente tem para você, para anunciar que é a sua marca, você vai se surpreender. Tenho certeza aí que você vai gostar muito do nosso trabalho. Deus abençoe. Com certeza. Eu quero, né, agradecer a vocês, né, essa rica oportunidade que nós tivemos aqui de recebê-los, de ouvi-los, né? Eu tenho certeza que você que está em casa, né, quanto aprendizado, né, quantas sementes você recebeu hoje, e você vai cuidar delas. Você vai semear, vai cuidar e com certeza vai florescer, e você vai ver o seu casamento, a sua família, o relacionamento que você tem aí, homem e mulher. Você que está pensando em casar, já vai se preparando a partir dessas dicas que você recebeu hoje, né? Eu quero agradecer muito por vocês terem vindo aqui, pela colaboração, tá? Por tudo que vocês representam hoje, não só para a família de vocês, mas também para todas a comunidade Boas Novas, né? Quantos casais a pastora falou aqui, né, que vocês aconselham, né? E realmente eu acredito que esses casais hoje têm a vida deles mais solidificada, porque eles estão olhando para um casal que tem 47 anos de casados. É muita coisa, gente. É muita vida, é muita experiência, né? Quantas histórias, quantas situações. E eu acredito que você vai chegar lá também. Eu quero chegar lá, o pastor Daniel também quer chegar lá. Estou tenso, 14 anos. Não é verdade? Glória a Deus, vamos chegar. Estão caminhando aí para os 10. Eu agradeço a sua preciosa companhia. Foi muito bom estar com você aqui nessa entrevista, nesse podcast. E nos acompanhe nas redes sociais para você ver os nossos próximos movimentos aí, as próximas entrevistas. Se você gostou, deixa aí sua curtida aí, o seu like, deixa o seu comentário também. E vamos caminhando até a próxima entrevista. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Um grande Deus abraço. abençoe, paz na sua casa, na sua família. Deus abençoe.